Caso Americanas. Faz mais ou menos um mês que a bomba estourou e nesse período a gente ouviu muito temor, muita especulação, volatilidade do mercado. As ações de Americanas chegaram a ser negociadas a 64 centavos, mas não foi só isso que aconteceu. Qual foi o real impacto que as Americanas trouxeram para o mercado também em outras áreas? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Tá começando mais o Money Play Podcast e hoje para falar do caso de Americanas. E já para você que não é inscrito ainda no nosso canal, clica no botão de se inscrever aqui, já deixa o seu like e também compartilha esse episódio para mais pessoas saberem o que aconteceu, qual foi o impacto de Americanas no mercado. Tá? Eu tô aqui para trazer números, tá? E só para você ter uma ideia, a Americanas chegou a ser negociada a 64 centavos e hoje, época agora que eu tô gravando esse vídeo, um mês depois de tudo que aconteceu, a Americanas está sendo negociada a R$ 1,12, ou seja, uma correção aí de 75%. E aí vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai falar, porra, então é um bom negócio, né? Já pensou se eu tivesse pego a ação a 64 centavos, teria ganho 75% em um mês? Calma lá, meu querido investidor, muita calma, tá? Mas mostra o quê? Ela foi negociada a 64 centavos, que foi o fundo da ação, e hoje ela está em 1,12, o que mostra que aconteceu de tudo nesse meio período, até alguns exageros do mercado. Por isso ela teve essa correção. Mas para a gente não ficar na especulação do diz que não me disse, né, essa incerteza, eu estou aqui para trazer números, principalmente de outros setores, de outros investimentos até que sofreram impacto por conta do caso Americanas. Tá, então vamos lá. Eu separei aqui primeiro alguns pontos da própria empresa, própria Americanas, tá? Coisas simples que aí você já ouviu também em vários lugares, já leu várias matérias por aí, mas em resumo, a Americanas foi encontrado, né, uma diferença, uma inconsistência contábil dos últimos 7 anos. Tá? Ou seja, o número que eles estavam divulgando não batia com a realidade mesmo da empresa. Então, 7 anos de inconsistência contábil, até algo que eu falei aqui em outro episódio do Money Play. E a empresa ela entrou com um pedido de recuperação judicial, porque ela soma atualmente dívidas que batem na casa dos 42,5 bilhões de reais. Ela entrou com um pedido de recuperação judicial e agora a gente vai entender um pouquinho também das dívidas que a empresa tem, as Americanas, tá? E também dos outros mercados que ela impactou, por exemplo, outros investimentos, outras empresas tiveram esse impacto por conta da queda de Americanas, outros títulos como fundos de investimento, fundos imobiliários, também vou dar alguns números para você. Vamos entender a lista de credores de Americanas. Só para você ter uma ideia, a Americanas divulgou mais recentemente uma correção na lista inicial de devedores, de credores, né, que ela tinha, e passou para um número superior a 9.700 credores. A primeira lista tinha em torno de 7.700, essa passou para mais de 9.700 credores entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que são as empresas que têm a maior concentração, tanto em valores quanto em quantidade de pessoas. Tá? Mas vamos pensar ali nos funcionários. Primeiro para a PF. Quanto que a Americanas ficou devendo ou está devendo hoje? Pouco mais de 119 milhões de reais entre a primeira classe, que são os funcionários. Pouco mais de 119 milhões de reais. E aí depois a gente vai para as outras classes, que aí são fornecedores e bancos. Entre fornecedores, principalmente, eu destaquei alguns aqui, são só os principais. Tá? Entre os fabricantes de computadores, que hoje são credores de Americanas, a gente tem ali a Dell, e a Americanas deve 37 milhões de reais para a Dell, e a Lenovo com 31 milhões. Lembrando que esses números aqui, a própria Americanas divulgou, tá? É a lista que a Americanas divulgou dos seus credores. Então, qualquer número que tiver errado aqui para cima ou para baixo, aí foi o que ela divulgou, depois a gente vai saber qual que é o real. Tá? Assim como já tiveram casos aí num banco que a gente vai comentar, que tinha uma dívida muito mais alta, segundo a divulgação da Americanas, e no fim das contas, o próprio banco, que é o banco BV, o Banco Votorantim, entrou em contato e falou que a Americanas tinha uma dívida um pouquinho menor. Estava na casa do bilhão na primeira lista, depois eles fizeram a correção para milhões. Tá?
Então, voltando aqui aos fabricantes de computadores que são credores de Americanas. A gente tem a Dell, 37 milhões, e a Lenovo com 31 milhões de reais em dívidas. Empresas de tecnologia que prestavam serviço para Americanas, que são credoras hoje, Google, 294 milhões de reais, Apple, 98 milhões de reais e o Facebook com 14,8 milhões de reais. E as fabricantes de TV, tá, Americanas, tá, quem já passou na loja sabe, né, é muito comum a gente ver ali ofertas de televisão também. Tem a Samsung como fabricante de TV, que é uma credora das Americanas, com 1,2 bilhão. A SEMP Toshiba, a SEMP, 70 milhões. E a LG com 52,8 milhões. E os fabricantes de chocolate, e até virou fato cômico aí, né? Vi uma piada esses dias, as pessoas falando que o problema da Americanas, né, logo quando estourou a bomba, foi encontrado na venda de Kit Kat mais barato, né? Foi uma piada que o pessoal soltou aí no mercado, o que não faz sentido, óbvio, mas os fabricantes de chocolate são bem famosos porque a Americanas vende bastante, né? É um produto forte ali de venda da Americanas. Os fabricantes de chocolate, a gente tem a Nestlé em primeiro lugar, com 259 milhões de reais como credora da Americanas. Tem a Mondelez, 93 milhões. Hershey's, 16,7 milhões. A Neugebauer, 15 milhões. E a Ferrero Rocher, com 14,8 milhões. E esses são os principais fornecedores, tá? Só relembrando a lista total, somando funcionários, fornecedores e os bancos, que eu vou dar a lista agora dos principais credores de Americanas, dá mais de 42,5 bilhões de reais, 42,5 bilhões de reais. E aí, para os bancos, qual que é a lista de credores? Aqui os principais, tá, que eu vou listar. Em primeiro lugar, o Deutsche Bank, com 5,2 bilhões de reais. Em segundo lugar, o Bradesco, 4,8 bilhões. Santander, em terceiro lugar, 3,6 bilhões. E em quarto lugar, BTG Pactual, 3,5 bilhões. E em quinto lugar, o Banco Votorantim, com 3,2 bilhões. O Banco Votorantim, que eu comentei que a lista estava aqui em 3,2 bilhões, mas eles já mandaram ali uma correção que passa para casa dos milhões de reais essa dívida. Só que dele caiu, de outras instituições acabaram subindo, então a dívida hoje ela ainda está estimada ali em torno dos 42,5 bilhões, né, 42,5 bilhões de reais. A gente tem ainda Itaú, Safra, Banco do Brasil, Caixa e BNDES nessa lista. Tá? Só que aí eles todos abaixo da casa dos 3 bilhões em dívidas. BNDES com uma dívida que é um pouquinho menor, tá? O último da lista, que são 276 milhões. Tá? Então, a gente vê que a Americanas tem uma dívida muito grande, já entrou com um pedido de recuperação judicial e tem todos esses credores na fila para receber. Será que vai pagar? Será que sim? Será que não? Quando? Como? Tudo isso vai constar ali provavelmente no plano de recuperação judicial e tem que constar para que ela consiga ter a sua recuperação, né, que é o que a empresa espera, tá? O mercado também. Agora, fora isso, a Americanas também deu um impacto muito forte em fundos de investimento, tá? Porque era uma ação já, uma empresa praticamente centenária, né, as Americanas, num setor que é conhecido, mas que tem muita volatilidade, o setor do varejo, a gente sabe, e muitos fundos, muitos gestores de fundos tinham posições em Americanas, alguns até absurdas as posições, e eu vou passar aqui para você, lógico, né, a lista dos principais fundos que sofreram impacto, mas só para você ter uma ideia, aqui no Brasil tinham 1.056 fundos de investimento com posições em Americanas. E isso está entre fundos de ações e fundos de debêntures. Tá? A gente tinha entre fundos de ações e fundos de debêntures 1.056 fundos. Em fundos de ações, 587 fundos de ações aqui no Brasil, fundos de investimento em ações, tinham posição em Americanas. E de debêntures, 469 fundos de debêntures tinham posições em Americanas. Tá? Entre todos eles, os mais impactados, tem a lista aqui dos mais impactados fundos, primeiros de ações, tá? Na verdade, entre fundos de investimento. Depois tem os fundos imobiliários que eu vou listar também, mas entre os fundos
Os mais impactados foram os de ações, que tinham posições maiores em Americanas, e de todos eles eu destaco o maior, que foi assim, o principal, me assustou, e eu imagino que você também vai ficar impressionado com esse número, que é o Colorado FIA, Colorado Fundo de Investimento em Ações, que tinha 99,64% de exposição em Americanas. 99,64% de participação da Americanas no portfólio. Isso significa o quê? Que os cotistas daquele fundo, eles simplesmente investiram no Colorado FIA para que aquele fundo comprasse ações de Americanas. Basicamente isso. Ah, não, Fabrício, mas tem os outros 0,36% que estavam investidos em outra coisa. Tá, qual que é o impacto? Qual que é a relevância? Você acha que esses 0,36% iam segurar o desempenho de Americanas que estava em queda livre e manter o fundo com uma boa performance? Não. Tá? Com certeza não. Então, 99,64% de exposição é muito, e ele foi o único destaque assim tão absurdo em disposição de carteira. Tá? Porque os outros, claro, também tinham uma posição alta, tá? Pelo menos os principais 5 aqui que eu listei, mas nenhum nem próximo dos 99%. Tá? O segundo dessa lista, em fundos de ações que foram impactados, o Beausoleil FIA, fundo de investimento em ações, que tinha uma posição de 28,33% de Americanas. Beta, fundo de investimento multimercado crédito privado, uma posição de 18,42% em Americanas. O 3A, fundo de investimento multimercado crédito privado, 15,8%. E o Multicapital B Prev FIF FIA Master. Prev sempre está ali classificado como Prev, quer dizer que era uma previdência, era um fundo previdenciário que também tinha exposição em Americanas, e aí você já percebe, pô, mas previdência privada não é para ser um investimento mais seguro, mais conservador? Não, tem vários fundos de previdência que têm ações, né, no portfólio. Fundos previdenciários de ações, que é bem comum, tá? Esse era um deles e tinha 13,63% de exposição de participação em Americanas. Esses foram os 5 maiores aí em exposição, né? Com destaque, como eu falei, para o Colorado FIA, que tinha 99,64%. Além desses casos que eu citei, dos fundos de ações, tem os fundos de debêntures incentivadas que vão aparecer, debêntures incentivadas não, os fundos de debêntures, né, que vão aparecer menos, porque são fundos de renda fixa, então a exposição ela tende a ser um pouquinho menor. Só que teve um caso muito interessante, que foi o do No Reserva Imediata, que é um fundo que tinha assim mais de 1.300.000 cotistas. Esse fundo então é muita gente. Fundo do Nubank, que é o banco digital mais conhecido aqui no Brasil também, né, fez o IPO no ano passado, então um banco digital bem famoso, bem grande. E ele tinha esse fundo, que era o No Reserva Imediata, que tinha exposição em Americanas. E ele também teve um impacto. O impacto no fundo ele foi pequeno. Se a gente for olhar em rentabilidade, o fundo perdeu pouco, porque a proposta do fundo era ter uma baixa exposição a risco. Só que a proposta para quem investia no reserva imediata é que ele não teria volatilidade, ele não teria oscilação, muito menos uma rentabilidade negativa em nenhum momento. E foi o que aconteceu por conta do caso de Americanas. Se ele tinha uma pequena exposição, ele teve rentabilidade negativa, o que fez com que muita gente ficasse desgostosa do fundo, né, entrasse em contradição com a proposta do fundo de ser reserva imediata, que não pode ter volatilidade. E com isso, o fundo perdeu mais de 300.000 cotistas depois desse caso. Então, vale a pena prestar atenção na proposta que o fundo tem e se o fundo está comprando os papéis, o gestor, a estratégia dele está coerente com aquilo que você espera do fundo também. Só vale esse destaque porque foi um caso que chamou muita atenção de bastante gente no mercado, esse caso do fundo do Nubank, o do Reserva Imediata. Mas esses foram os impactos nos fundos de investimento. Os de ações muito mais impactados, os de debêntures impactados também mais um pouco menos, e aí teve todo esse balanço negativo no mercado, esse reflexo negativo no mercado, caso de Americanas. Tá? Só que além dos fundos de ações e os fundos de debêntures, a gente também vê os fundos imobiliários sofrendo impacto. Tá? E fundos imobiliários, aí você sabe, tem os fundos de tijolo, os fundos de papel, dentro do tijolo tem galpões logísticos, de shoppings, né, e várias outras categorias, e tiveram 8 fundos imobiliários que foram impactados
pelo caso de Americanas também. Quais foram esses fundos? Qual foi o impacto que eles tiveram? Primeiro fundo, o MAXR11, o Max Retail, ele teve um impacto de 34% da receita que era advinda das Americanas, tá? Então ele teve um impacto grande, mais de um terço da receita dele vinha de Americanas, pouco mais de um terço. Depois, em segundo lugar, o segundo mais impactado, o GGRC11, que teve um impacto de 19,91%. O XPLG, logística, né, o XPLG11, 8% de impacto. O LVBI11, também logístico, 7% de impacto nas suas receitas. O BRCO11, que é o Bresco Logístico, também 6% de impacto nas suas receitas. O VIUR11, o Vinci Imóveis Urbanos, fundo imobiliário, 1% de impacto nas suas receitas, e aí tiveram dois que os números não foram divulgados do impacto porque os contratos já estão em processo ou já foram rescindidos, mas que é o RBRL11, o RBR Log, de logística, fundo imobiliário. O valor não foi informado, mas o contrato ele já foi rescindido desse fundo. E o HGLG11, que é o CSHG Logística, o Credit Suisse Edging Grifo Logística em estágios finais de venda do seu terreno, que estava alugado para Americanas, ele está sendo vendido para o fundo GGRC11, que também está nessa lista ali em segundo lugar que a gente falou. Então foi impactado, mas o terreno já está em processo de ser vendido ali para o GGRC11. Então, teve um impacto muito grande. O destaque ali dessa lista de fundos imobiliários foi para o MaxR, o MAXR11, que teve 34% da sua receita, que era advinda de Americanas, a gente pode colocar como comprometida. E por que dessa lista eu falei vários nomes? A maioria é logístico, né? Fundos imobiliários logísticos, de galpões logísticos, porque Americanas tinha também algo muito forte ali com o e-commerce, né? Então galpões logísticos acabam sendo muito utilizados e aí tem um grande impacto numa empresa desse porte, passa por essa situação, tá? Além disso, além dos fundos imobiliários, além dos fundos de investimento de ações, de debêntures, outras empresas do mercado acabaram tendo impacto negativo por conta de Americanas. E a gente vai olhar aqui uma listinha de empresas, tá, que estão em vários setores, né, mas empresas importantes aí que tiveram um impacto bem relevante por conta do que aconteceu em Americanas. A primeira delas da nossa lista é a Ambev, que ela teve uma queda desde quando aconteceu, foram divulgados os números de Americanas, né? Americanas teve todo o impacto, uma queda de 9,7%. A gente está falando de um mês para cá. 9,7% de queda, e a Ambev teve esse impacto muito em função da relação que os donos, né, da Ambev e de Americanas têm. Depois, Magalu e Via, que são do mesmo setor de Americanas, e aí quando você pega uma empresa, a empresa que é par sua no mercado, a Americanas era par de Via e Magalu. Então ela teve esse impacto, as outras empresas elas tiveram também uma queda, mas por desconfiança do mercado. Então foi meio que uma resposta até irracional do mercado, elas caíram e depois se recuperaram rápido, porque foi só uma desconfiança, foi infundada, mas elas tiveram a recuperação. Tá? E aí depois a gente vem para os bancos, que estão na lista de credores e também tiveram um impacto negativo. Dentre os bancos a gente destaca Bradesco, Santander e BTG. Só para você ter uma ideia nas quedas, tá? O Bradesco, nas ações ordinárias, Bradesco teve uma queda de mais de 11%, tá? Desde que saiu o caso de Americanas. Nas preferenciais, uma queda de mais de 15%. Santander, nas ordinárias, mais de 9% de queda. Lembrando, no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, esse podcast hoje, mais de 9% de queda nas ordinárias de Santander. Nas preferenciais de Santander, mais de 6% de queda, e nas units, mais de 8% de queda. E no BTG Pactual, mais de 10% de queda também. E o que aconteceu com esses bancos? Tá? Os bancos eles estavam no topo da lista, né? O Bradesco e o Santander, segunda e terceira posição, respectivamente. E além disso, eles colocaram a Americanas, eles tinham dívidas altas, né? Americanas tinha dívidas altas com eles, e ela passou para o PDD. PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Como ela passou para essa lista,
Então não se tem a certeza de que vai receber. Aquela história, devo, não nego, pago quando e se eu puder. Tá? Então, Americanas passando para o PDD, esses bancos, óbvio, não podem contar com esse dinheiro no seu caixa e aí sofrem um impacto. Tá? Isso para Bradesco, Santander e BTG, isso aconteceu, apesar de BTG mesmo tendo esse impacto de Americanas, recentemente divulgou os resultados e teve uma alta, quer dizer que os resultados de BTG, apesar de Americanas, do ano passado, foram muito bons. Então o BTG teve uma leve alta aí recentemente por conta da divulgação de resultados. E nós tivemos também outro banco que estava na lista de credores, que foi o Itaú, que não sofreu esse impacto, mas muito em função dos resultados do ano passado de Itaú terem sido bons, e aí ele acabou não sofrendo esse impacto das Americanas como os outros bancos sofreram. Tá? Teve outro ponto da Americanas que vale destacar aqui, que a empresa ela continua. Tá? Ela entrou com pedido de recuperação judicial, mas ela continua, tem funcionários, a empresa ela está operando, você vai encontrar lojas abertas ainda, e ela se comprometeu, enquanto não entrega o pedido de recuperação judicial, ela se comprometeu em não fazer demissões em massa. Aí você vai olhar e vai falar, pô, sensacional, isso é muito bom, é preservar os empregos. Sim, até a entrega do documento oficial da recuperação judicial. Depois disso, é bem provável, é bem possível que aconteçam demissões em massa. O que ela fez até o momento foi cortes de terceirizados. A gente já sabe que aproximadamente 60 terceirizados já foram cortados aí de Americanas, ainda não é um número tão expressivo, mas tiveram alguns cortes. Agora, demissões em massa, ela se comprometeu a não fazer até entregar o documento oficial da recuperação judicial. Mas a gente tem essa expectativa de que isso vai acontecer, ou seja, vai impactar também alguns empregos. Mas nem tudo são muro das lamentações aqui, né, com o caso de Americanas. Também surgiram algumas oportunidades interessantes que vale a pena você, investidor, prestar atenção. Como eu comentei dos fundos de debêntures, tem dois índices que as debêntures se baseiam, que é o IDADI e o IDEX, o índice das debêntures, tá? Que eles tiveram uma queda logo um dia após a bomba de Americanas. O IDADI caiu 0,68% e o IDEX, o IDEX, ele caiu 0,6%. Tá? Como teve essa queda no retorno, essa queda na rentabilidade, a confiança do mercado ela cai também. E com a confiança caindo, naturalmente as debêntures têm que pagar prêmios, retornos, rentabilidades maiores. E aí você, investidor, pode encontrar hoje debêntures com taxas mais atrativas, o que, de certa forma, é interessante. Só que vale o alerta. Tá? Debêntures, o mercado, apesar de ser renda fixa, você tem que, assim como se fosse avaliar uma empresa, avaliar direitinho o papel, a empresa que está vinculada àquele título. Então, surgem taxas mais interessantes, mas não exime o seu papel de avaliar a empresa e o título que você está comprando. Beleza? Então, teve esse ponto de destaque positivo, que foi a elevação nas taxas da debêntures, que aí você pode se beneficiar também nesse momento, investidor. Curtiu o conteúdo? Achou interessante entender um pouquinho mais do como o Americanas impactou todo o mercado? Então já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, também comentar aqui o que você achou mais interessante, se você quer que a gente explore outra empresa, outros casos, e compartilhar esse vídeo também para que outras pessoas, como eu falei lá no início, saibam o que aconteceu com Americanas, mas sobre uma outra visão do mercado, o que esse fato causou em outros setores do nosso mercado aqui. Beleza? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast, e também o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau!